só, o São Paulo vai trabalhar muito sério com a volta do Muricy, mas a gente sabe, ano novo e aquela pressão de sempre continua. Ano novo, gestão nova e um reforço fora das 4 linhas para diminuir a pressão em cima do tricolor paulista por um título. Muricy Ramalho começa hoje os trabalhos no CT da Barra Funda, como coordenador de futebol do clube. Estou de volta, estou muito entusiasmado, pode ter certeza que a gente vai fazer nosso melhor aqui. Ele assume o cargo depois de Júlio Casares sair vitorioso para a presidência do São Paulo pelo período de 3 anos. Quero dedicar a minha posse a esse torcedor. O torcedor de São Paulo, do Rio, do interior de São Paulo, do Acre e de Rondônia, do Brasil todo. É esse São Paulo de todos que nós queremos. É esse São Paulo de todos que vai estar na mesa das discussões. A chegada de Muricy acontece em um momento crucial para o time do Morumbi. Depois de 4 eliminações na temporada, resta o Campeonato Brasileiro para salvar a campanha 2020-2021 do São Paulo. A equipe de Fernando Diniz é líder da competição nacional, com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado e precisa do título para aliviar as cobranças em cima do clube. A pressão tem sempre aqui no São Paulo e agora, obviamente, vai ter mais pressão para ganhar. A gente precisa fazer de tudo para ganhar o campeonato. Não tem como falar que não tem uma pressão aqui com um time desse tamanho, com o tempo que está sem ganhar um título de expressão. Serão 2 meses de atenção exclusiva ao Brasileirão para a disputa das 11 rodadas restantes. Vale lembrar que desses 11 adversários que tem pela frente, 4 são equipes que hoje estão no G6 da competição: Internacional, Palmeiras, Grêmio e Flamengo. A última vez que o tricolor paulista venceu a disputa nacional foi em 2008, há 12 anos. O time não levando um caneco de qualquer disputa que seja desde 2012, quando venceu a Sul-Americana. A gente tem que trabalhar muito e fazer de tudo para jogar jogo a jogo. A gente tem tudo jogo decisivo, a gente não tem como a gente relaxar um segundo. O Campeonato Brasileiro é extremamente difícil, todo mundo está disputando alguma coisa. É trabalhar muito forte e encarar os jogos como todos eles fossem uma grande final daqui para frente. Como se não bastasse o jejum de títulos, outro ponto que aumenta ainda mais a pressão sobre o time aqui do Morumbi é o fato de que desde 2012, o time que sempre lidera a 27ª rodada se consagra como campeão do ano, sem perder nenhuma vez a primeira posição até levantar o caneco. Quarta-feira já tem jogo contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Para o confronto, Diniz não vai poder contar com Luan, suspenso pelo 3º cartão, nem com Pablo, que segue lesionado. Já Reinaldo está de volta ao time. O atacante Luciano, com inflamação na perna esquerda, vai ser avaliado durante a semana. Sendo assim, o possível São Paulo deve ser formado por Thiago Volpi no gol, Juan Fran, Bruno Alves e Arboleda na zaga, Reinaldo, Tietê ou Diego Costa, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes, Vitor Bueno ou Tietê e Brenner na frente. A gente só tem uma competição agora para focar, um pouco menos de 2 meses para ela se encerrar. Então é um campeonato que a gente tem que se entregar ao máximo agora, extremamente difícil, para a gente conseguir fazer o nosso melhor dentro dele. Vamos continuar falando de São Paulo. Já já tem o Palmeiras, que já está na Argentina para o jogo contra o River Plate e muito mais. Porém, antes, eles estão aqui. Olha só, Ronaldo Soares Giovanelli, Chico Garcia, Ulisses Costa, João Paulo Capelanes e aqui a dupla do telão. Paulo Roberto Martins e Everton Guimarães. Um feliz ano novo para vocês mais uma vez. Agora, parabéns, né? Já trabalhando, não é do jeito que a gente gosta. O quê? Parabéns ao Everton, né? Pelo profissionalismo, o gol que ele gritou do Palmeiras contra o América. Ah, parabéns. você ficou sabendo também disso? Eu fiquei sabendo, o Brasil me ligou. O Brasil me mandou, eu tenho um vídeo, você conversando com ele, uma vergonha, e vem falar que se inspira em mim, os meus gols são todos iguais. Então agora a gente aproveita para dividir a rede e oficialmente começar o nosso debate por aqui. Estamos ao vivo no YouTube.
Preparem-se porque vamos falar muito de Libertadores. Agora, para começar aqui o nosso programa, a primeira entrevista coletiva do novo presidente do São Paulo, Júlio César Casares. E a gente vai agora acompanhar alguns trechos do que ele está falando para a torcida do tricolor paulista. Realmente, na transição, não só tomamos conhecimento da questão financeira, mas também de detalhes do futebol, apoiando o futebol nesse momento decisivo que ele viveu na Copa do Brasil e vive no Campeonato Brasileiro, e já vislumbrando um futuro em que nós temos a ciência terrível da questão financeira, e por isso que acabamos de nomear uma Câmara Setorial, é a primeira, que é a financeira, que começa a trabalhar hoje, junto com o Sérgio, na questão de readequar, realinhar os nossos compromissos financeiros. Claro que o futebol vai ter que estar inserido nessa nuance de nova realidade financeira do São Paulo. E, repito, a base será fundamental. Nós não podemos abandonar a questão de que, quando o futebol, o técnico, a comissão, identificar a necessidade de uma posição, terá que ser uma prática a integração com a base para buscarmos esse valor dentro da nossa formação. Se isso não for possível, aí sim vamos ao mercado. Mas vamos de forma diferente. Hoje nós temos um orçamento muito restrito, os clubes vivem uma dificuldade já grande antes da pandemia, e a pandemia agravou. Claro que nós faremos o possível, o impossível e mais o impossível para tentar manter os novos valores aqui. Mas existe uma questão orçamentária de mercado, existe a questão profissional do atleta, existe o mercado de agentes e o sonho dos atletas. Mas dentro do que nós pudermos fazer, nós queremos que o jogador revelado seja valorizado, seja mantido e deixe no São Paulo um legado esportivo antes do legado financeiro. Esse é o sonho, esse é o ideal. Claro que estamos assumindo uma situação financeira preocupante, que nós temos que ter atenção. E esse desenho financeiro tem que andar de mãos dadas com a área de futebol. A área de futebol tem que entender essa nossa angústia. Mais do que isso, ela tem que trabalhar em consonância com o orçamento. E é isso que nós vamos fazer. Se o orçamento nos der uma folga para que uma contratação de maior peso venha a acontecer, ela será rigorosamente estudada. Mas antes, nós temos que trabalhar a sua organização, a organização dessa dívida, a integração, quando eu digo da sinergia, do escopo financeiro com a filosofia do futebol. Elas devem andar de mãos dadas, porque senão não vai dar certo. E é isso que nós temos que fazer, principalmente nesse primeiro ano de gestão. Paulo Roberto Martins, boa tarde para você. E já estão dizendo que a primeira taça conquistada pelo presidente Casares é justamente a contratação do Muricy como coordenador técnico do São Paulo. É um nome praticamente unânime dentro do clube e ele volta a trabalhar agora com o presidente que chega, Paulo. Boa tarde, Renato. Um beijo para você. Uma área do futebol, onde o bandido é louvado e o bom gestor acaba se atrapalhando um pouco para conduzir o seu clube. Essa é uma realidade. Mas ele vai pelo caminho correto, já na primeira anunciação de contratação. Quando ele traz Muricy, quando ele resgata Muricy para o futebol de campo, né, dirigindo o São Paulo na área do futebol, ele já dá demonstrações do como ele vai trabalhar com eficiência no comando do São Paulo. Parabéns e boa sorte a Casares. Agora, Capelanes, antes ele pertencia ao grupo do Leco, depois, na hora da eleição, na hora da disputa eleitoral de São Paulo, foi mudando um pouco de posicionamento. As pessoas vão lembrar disso também, mas agora é um novo momento, é uma gestão com a cara dele, ele é o responsável por tudo. Sem dúvida, Renata, mas é geralmente assim, não só um privilégio do São Paulo esse tipo de coisa, mas de qualquer outro time do futebol brasileiro. Quando você é oposição quando lhe convém, quando a atual gestão não faz um bom trabalho, você se coloca na oposição. Agora, o Casares me parece, como falou muito bem o Paulo, um cara bastante sério e soberania do futebol brasileiro. Agora, Chico, quando a gente vê a primeira colocação da tabela da Série A, o São Paulo lá está, mesmo com eleição, mesmo com turbulências, com críticas ao presidente, o São Paulo no futebol, pelo menos até agora, conseguiu se blindar de certa forma. E o Casares chega mantendo aquilo que está dando certo. Como, por exemplo, já conseguiu manter o Raí, por exemplo, seria um erro interromper agora os comandantes da gestão do futebol ali, nesse momento em que a temporada ainda não terminou. Nem se fala no Fernando Diniz,
que a manutenção dele, embora muitas críticas se verificou como correta, embora as eliminações, o time está liderando aí o Campeonato Brasileiro e pela primeira vez em muito tempo tem uma chance muito real de ser campeão, de voltar a ser campeão de um grande título, que é um Campeonato Brasileiro com esse galo multimilionário, o Flamengo também de alto investimento e outros tantos concorrentes. O São Paulo é quem está liderando com 7 pontos na frente. Então manter o que está dando certo, mas também investir como a volta de Muricy. A gente, independentemente do clube que você torça, eu tenho certeza que o Muricy tem a torcida dos brasileiros, porque é um cara sério, é um cara trabalhador, é um cara que a gente sabe que ele vai dar o máximo e é identificado com o São Paulo, conhece o São Paulo, sabe o que é ser campeão no São Paulo, tem o caminho das pedras. Então a volta do Muricy, ela é simbólica, Renata. Além do que o Chico disse, Ulisses, tem uma cláusula no contrato do Muricy Ramalho com o São Paulo que não permite que ele seja deslocado para a posição de treinador. Ele vai ser só coordenador técnico. Isso está escrito, está em contrato, o que dá um alívio para o Fernando Diniz ao mesmo tempo e também permite o Muricy não ficar em toda a troca de treinador ou possível troca de treinador, de repente ficar naquela mira. Tem que assumir, tem que pegar o time. Ele não quer e isso agora está em contrato. Bom, mas isso acontecerá, né? Caso o Diniz não vá bem, isso será normal. O desejo do torcedor e até dos dirigentes de ver o Muricy no comando de São Paulo. Eu fico muito feliz de ver o Muricy, o nosso querido Muricy Imprensa, que é o apelido dele de imprensa, né? Ele falava, vocês da imprensa. Eu falei, aí virou imprensa, irmão, como é que é o negócio? Então, conheço vários assim. Meu irmão, meu amigo Muricy Imprensa, o Mujica, eu fico muito feliz de ver ele de volta ao futebol. Esse tipo de gente não pode deixar o futebol, porque o Muricy é honesto. A virtude do Muricy é ser honesto. Isso não é virtude, isso é natural. A honestidade é uma coisa natural para as pessoas, tem que ser uma coisa do dia a dia, cotidiano. Né? E o Muricy é assim, campeão, que conheça muito de administração para resolver o problema do São Paulo. A tendência, para mim, é dar mais do que certo. Está de parabéns o Casares, a gente já sabia que ele seria eleito. Quando os novos conselheiros, os 100 novos conselheiros foram eleitos, ele teve 73 a favor dele, 27 contra, se eu não me engano, ou 77 a 23. Não é? Uma proporção muito alta. Muito alta, né, Renata? E ele já tinha o apoio dos vitalícios, dos conselheiros mais antigos. Então a gente sabia que ele ganharia a eleição, que foi uma avassaladora a vitória dele. Mas vai ter muito trabalho pela frente e está se cercando Kaká, Muricy, só de gente boa. A tendência dá certo. Everton Guimarães, chega mais. Quero saber a história do Alexandre Matos, também saindo do Atlético Mineiro. Começa o ano e o Matos não permanece com a nova gestão. E, ao mesmo tempo, também, o que a gente ouviu muito do Casares é que o Muricy, ele não será treinador, é um desejo do Muricy não voltar a ser técnico. E, além disso, ele está falando muito numa ponte entre Cotia e o elenco principal. O Muricy vai ser o responsável por isso. Everton. Beijo, Renata. Abraço a todos. Que peça importante, né, nessa ponte. Porque conhece o clube como poucos, o fato de ter uma cláusula que o impede de ser treinador é bom para ele e para o clube, né? Diferentemente de, por exemplo, quando o Mancini trabalhou no clube, deveriam ter colocado essa cláusula lá também. Então, acho importante, conhece muito bem o clube, sabe revelar e pode ser muito útil. Agora, não ser treinador, mas também, Renata, não ser uma voz ativa contra as ideias. Eu não estou dizendo que ele é e nem que ele possa ser. Eu estou dizendo que eu entendo que ele não ter uma voz também ativa no trabalho do Fernando Diniz é interessante. Deixa o Fernando Diniz seguir com as ideias dele, o Muricy faz essa ponte e cada um fazendo o seu dentro do clube pode ser muito benéfico à instituição São Paulo.